Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Então a gente tem aqui a correção do exercício do dia 15/7 sobre regra de 3 simples, certo? O exercício 1 dizia o seguinte, uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produz durante um dia, certo? Então, como a gente viu lá no vídeo de explicação, em regra de 3 a gente vai estar sempre relacionando duas grandezas, certo? Lembrando, grandeza é qualquer coisa que a gente possa medir. Nesse caso, a gente tem aqui a quantidade de pães e o tempo, certo? Medido em horas. E ele recebe esse nome de regra de 3 porque ele dá para a gente 3 valores para a gente descobrir um quarto valor. Que valores são esses? Primeiro ele diz aqui, o número de 100 pães, que são produzidos em 4 horas. E depois ele diz que a padaria vai ficar aberta durante 16 horas. Então tá aí os 3 valores que foram dados para a gente. Então a gente organizando esses valores, certo? Ele diz lá que ele produz 100 pães a cada 4 horas, certo? E pergunta para a gente quantos pães vão ser produzidos se ela ficar aberta durante 16 horas. Cuidado que a gente tem que ter aqui, é de colocar unidade abaixo de unidade. Então, 4 horas, 16 horas. Aqui a gente tem 100 pães e aqui a gente tem um valor X de pães que ele quer que a gente descubra, certo? Lembrando rapidinho, o detalhezinho que ele fala lá sobre as grandezas serem direta ou inversamente proporcionais. Qual a diferença entre cada situação? A gente diz que são diretamente proporcionais quando, à medida que um valor aumenta, o outro também aumenta. Que é o que acontece nesse caso aqui, Se em 4 horas a padaria consegue produzir 100 pães, por lógica, se aumenta o tempo para 16 horas, essa quantidade de pães produzidos também vai aumentar, né? Quanto mais tempo disponível, mais pães a padaria tem condições de fazer. Então a gente coloca aqui, uma setinha só para dizer que as duas grandezas crescem na mesma direção, certo? Então são diretamente proporcionais. Montado isso aí, que é a parte mais difícil, o cálculo é simplesinho. A gente vai multiplicar aqui, cruzando meios por extremos. Então eu vou ter x vezes 4. Isso aqui vai dar 4x. E eu vou ter aqui 100 vezes 16, que vai dar 1.600. Então, 4x igual a 1.600. Como a gente quer só o x, eu vou ter 1.600. E esse 4 que está multiplicando vai passar aqui dividindo. 1.600 dividido por 4, que vai dar 400. Nesse caso, 400 o quê? Como a gente está procurando pães, então 400 pães, certo? Ou seja, se essa padaria aumentar o tempo de funcionamento dela de 4 para 16 horas, no lugar dela produzir 100 pães, ela vai estar produzindo 400, certo? No exercício 2, a gente tinha aqui, uma moto percorre 240 km utilizando 20 litros de gasolina. Quantos litros ela precisa para percorrer 30 km? Então, nesse caso aqui, as unidades que a gente tem, as grandezas que a gente vai trabalhar, são quilômetros e litros, certo? Os 3 valores que foram dados para a gente, 240 quilômetros, 20 litros de gasolina e 360 quilômetros. A gente montando aqui, 240 quilômetros equivalem a 20 litros de gasolina, foi o que ele falou. E ele pergunta para a gente, para ele percorrer 360 quilômetros, quanto de gasolina vai ser necessário? Certo? Então, qual a quantidade X de gasolina que a gente vai precisar? Nesse caso, a gente também tem uma regra 3 diretamente proporcional. As duas setinhas vão crescer aqui no mesmo sentido. Por quê? É lógico que se a gente está num carro, numa moto, em qualquer transporte que utilize combustível,
para que ele percorra uma distância maior, ele vai precisar de mais combustível. Ou seja, à medida que eu ando mais, eu vou gastar mais combustível. Ou seja, os dois valores aumentam proporcionalmente. Quanto mais eu ando, mais combustível eu gasto, certo? Então, montada a regra em 3 aí, ó, a gente vai para a multiplicação. Ó. Meios por extremos. Eu vou ter aqui ó, 240 vezes x, vai dar 240x, igual 360 vezes 20, que vai me dar 7.200, certo? Então, 240x igual a 7.200, como a gente quer só o x, esse 7.200 vai vir para cá, e esse 240 que está multiplicando vai passar dividindo. A gente fazendo essa divisão aí, ó, de 7.200 por 240, vai dar 30. Nesse caso, como a gente está procurando a quantidade de litros, ó, eu vou ter 30 litros, certo? Ou seja, essa moto aí que ele fala na questão, ó, vai usar 30 litros para percorrer uma distância de 360 km, certo? A questão 3 agora diz o seguinte: duas torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, beleza. As grandezas que a gente tem aqui, ó, número de torneiras e tempo, certo? Ele diz aqui o seguinte, ó, com duas torneiras, primeiro valor para a gente enche um tanque em 50 minutos. E se a gente tiver 5 torneiras, em quanto tempo a gente vai encher o mesmo tanque? Certo? Então vai ficar assim, ó. Duas torneiras equivalem a 50 minutos e 5 torneiras equivalem a um tempo X que a gente não sabe qual é, certo? Só que essa questãozinha aqui tem um detalhe. Ela, diferente das duas primeiras, ela vai ser inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Acompanhe a lógica comigo. Se ele diz que duas torneiras enchem o tanque em 50 minutos, se eu aumentar a quantidade de torneiras, o tempo não vai aumentar. Pelo contrário, ele vai diminuir. Ou seja, quanto mais torneiras disponíveis para encher o tanque, mais rápido ele vai encher. Ou seja, à medida que a minha quantidade de torneiras aumenta, o tempo para encher esse tanque vai diminuir. Ou seja, as setinhas aí ó, ficam em sentidos contrários, certo? Qual a diferença desse cálculo para o cálculo anterior? A gente tem só que corrigir a posição dessa setinha, certo? Como é que a gente vai corrigir? Bem simplesinho aqui, ó. Eu vou repetir os dois primeiros valores, ó, 2 e 5, representando a quantidade de torneiras. E esses dois valores que representam o tempo, eu vou inverter a posição, certo? Eu vou colocar o X aqui em cima e o 50 aqui embaixo, certo? Então, quando eu faço esse processo, é como se eu tivesse mantido a primeira setinha para cima e como eu inverti a posição aqui, eu troquei a posição da segunda também para cima. Agora que as duas ficam na mesma posição, ó, fazer o cálculo aqui, meios por extremos, da mesma forma que o anterior. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5 vezes x, vai dar 5x. E eu vou ter 2 vezes 50, que vai dar 100. 5x igual a 100, como a gente quer só o x, x vai ser igual a 100. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 100 dividido por 5, que vai dar 20. Nesse caso, como a gente está calculando o tempo, que está medido em minutos, vai ser 20 minutos, certo? Ou seja, ele está dizendo aí ó, que se eu tenho duas torneiras enchendo um tanque e o tempo seria de 50 minutos, se eu aumento a quantidade de torneiras enchendo esse tanque para 5, o meu tempo vai diminuir para 20 minutos, certo? Então, nesse caso, a gente tinha uma regrinha 3 aí,
inversamente proporcional, certo? À medida que um dos valores aumentou, o outro diminuiu, certo? Ajeitar aqui agora para a gente ver a última questão. A última questão dizia o seguinte, ó. Uma empresa consegue colocar 420 doces dentro de 6 caixas. Quantos doces cabem em 10 caixas, certo? Então, nesse caso aí, as grandezas que a gente tem são o número de doces, a quantidade de doces e o número de caixas, certo? Os valores que ele deu para a gente, ó. 420 doces que cabem em 6 caixas. E ele pergunta para a gente quantos doces cabem em 10 caixas, certo? A gente montando aqui, ó. Número de doces, ele diz para a gente que são 420, que cabem em 6 caixas. E perguntou para a gente, ó, quantos doces, então qual a quantidade X, que eu não sei quanto é, cabem num total de 10 caixas, certo? Nesse caso, as quantidades são diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais doces eu tiver, mais caixas eu preciso para poder embalar eles, certo? À medida que eu aumento a produção de doce, eu preciso de mais caixas para embalar, certo? Nesse caso, como elas são diretamente proporcionais, é só a gente fazer a multiplicação direto aqui, ó. Eu vou ter x vezes 6, vai dar 6x, e vou ter aqui 420 vezes 10, que vai dar 4.200. Como a gente quer só o x, esse 4.200 vem para cá, o 6 está multiplicando, vai passar dividindo aqui, ó. Então, eu vou ter 4.200 dividido por 6, isso aqui vai dar 700. Nesse caso, como que eu estou procurando é a quantidade de doce, então vai ser 700 doces, certo? Pessoal, desculpa o barulho, certo? Eu moro aqui numa rua movimentada e tá no horário de pico, muita gente passando aqui, então fica barulhento, certo? Mas acho que ficou claro aí. Em caso de dúvida, entre em contato, beleza? Valeu, tchau, tchau.